Olá! Hoje a gente vai mergulhar no universo de um autor que, para mim, mudou a forma de enxergar a realidade. O espanhol Juan José Millás. Ele criou um conceito chamado surrealismo cotidiano. E olha, isso tem o poder de transformar o jeito como a gente vê as coisas mais banais do dia a dia. Para começar, que tal uma provocação? Sabe aquela sensação de que os objetos e as rotinas de sempre escondem alguma coisa meio estranha? E se o que a gente chama de normal for só uma casca bem fina cobrindo algo totalmente bizarro? É por aí que a nossa conversa vai. De primeira, o termo parece que não bate, né? Surrealismo, a gente logo pensa em sonhos, no impossível. Já cotidiano, é bom, é a nossa rotina, o café da manhã. Como é que essas duas coisas podem andar juntas? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje. Ok, vamos lá desvendar esse mistério. Para começar, vamos focar nessa combinação que parece impossível, mas que acabou virando a marca registrada de uma literatura incrivelmente original. E o grande mestre por trás disso tudo é o Juan José Millás. O que é fascinante nele é que ele não precisa fugir da realidade para criar fantasia. Pelo contrário, ele encara o nosso dia a dia de frente e observa tudo com uma lupa, sabe? Procurando as rachaduras, as pequenas bizarrices que a gente simplesmente ignora. Mas para entender a genialidade do Millás, a gente precisa dar um passo para trás. Afinal, o que era o surrealismo original, aquele lá do comecinho? Vamos relembrar o básico rapidinho. Lá no início do século XX, o surrealismo explodiu como uma verdadeira revolução. Artistas como Salvador Dalí e André Breton estavam de saco cheio das amarras da lógica. A ideia deles era mergulhar fundo na mente, acessar o nosso lado mais selvagem, o inconsciente, o universo dos sonhos. E a pegada deles era o choque. Eles criavam imagens que desafiavam qualquer lógica, como está aqui, a lógica dos sonhos, com umas combinações que não fazem o menor sentido. É só lembrar dos famosos relógios derretidos do Dalí. O objetivo era claro: rejeitar o mundo real para descobrir uma super-realidade, a tal da surrealité, que estaria escondida lá no nosso subconsciente. E é exatamente aqui que a mágica do Millás acontece. Vamos ver como ele pega toda essa tradição e vira ela de cabeça para baixo. Ele encontra o surreal não em sonhos distantes, mas no meio da nossa rotina mesmo. Essa é a grande virada de chave. O Millás não precisa de sonho nenhum para encontrar o surreal. Ele olha para uma torradeira, um engarrafamento ou uma consulta médica e encontra ali uma lógica secreta, um comportamento inesperado. É quase como se fosse uma falha no sistema da realidade. E este slide deixa a diferença bem clara. Olha só, o surrealismo clássico fugia da realidade. Já o surrealismo cotidiano do Millás faz o oposto. Ele pega a nossa realidade e examina ela tão de perto, dá uma distorcida de leve até que ela mesma confesse seu lado absurdo. O pulo do gato não é escapar, é olhar com tanta atenção que o que é familiar vira algo estranho. Essa metáfora aqui é perfeita, né? É aquele momento em que algo tão banal como tomar café de repente parece novo, esquisito, cheio de possibilidades que a gente nunca viu. É um pequeno curto-circuito na nossa percepção. E o mais interessante é que essa lente não serve só para os romances dele. O Millás leva essa visão para um lugar bem provável: as colunas que ele escreve em jornais, uma prática que chamam de colonismo. Então, fica a pergunta: como se pega essa visão de mundo e se coloca num jornal, um lugar que normalmente vive de fatos, de opiniões diretas? O resultado, como a gente vai ver, meio que reinventa o que uma coluna pode ser. E aqui está o processo, de forma brilhante. Começa com algo simples, tipo observar uma caneta. Aí vem a pergunta maluca: e se essa caneta se sentisse sozinha? A partir daí, o Millás segue essa lógica absurda para, no fim das contas, falar sobre solidão, comunicação ou a natureza das coisas, revelando algo bem profundo sobre a condição humana. No fim das contas, a mudança é essa. A coluna de jornal deixa de ser um lugar que diz o que pensar sobre as notícias e se torna um convite. Um convite para explorar as possibilidades escondidas na realidade e para questionar esse mundo que entregam pra gente todo prontinho. Ok, chegamos ao ponto final. E daí? Qual o verdadeiro impacto de olhar um mundo desse jeito? Porque isso é mais do que só um estilo de escrita interessante. Importa porque nos dá uma nova ferramenta mental. A gente vive num mundo que exige respostas prontas, né? O método do Millás é tipo um antídoto. Ele nos ensina a fazer perguntas estranhas, a desconfiar do óbvio e, o mais importante, a encontrar o maravilhoso naquilo que a gente já nem enxerga mais. Então, se fosse para resumir tudo em 3 grandes ideias, seriam estas aqui.
Primeiro, que a realidade é bem mais frágil e estranha do que a gente imagina. Segundo, que o maravilhoso não está em outro planeta, mas talvez naquela xícara de café ali na mesa. E terceiro, que a ferramenta mais poderosa que temos é simplesmente questionar o banal. E para terminar, fica esta pergunta no ar. Da próxima vez, no meio do trânsito, preparando o jantar, ou só olhando pela janela, vale se perguntar: o que há de realmente estranho aqui? Que história bizarra este momento está tentando contar? A resposta pode surpreender, e muito.